Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast número 1. Esse podcast aqui tem transformado vida, viu? É para você, empreendedor, que quer ser referência no que faz, quer ser o número 1. Esse episódio é feito para você. E hoje estamos com um convidado aqui especial, Jé. Já é meu amigo há algum tempo, já conheço o trabalho dele também, sempre indicando, referenciando, porque o trabalho dele é bom. Seja bem-vinda você também, Muito viu? obrigada. Mais um episódio comigo aqui. Se Muito apresente obrigada. pro pessoal, Jé. Meu nome é Jéssica Galbetti, trabalho na empresa há 3 anos, mas ao invés de falar de mim, eu vou deixar um pouquinho o Antônio se apresentar. Conta pra nós, Antônio, quem é você? Olá pessoal, tudo bem? Lucas, como vai? Jéssica, tudo bem? Prazer enorme estar aqui nesse podcast. Feliz demais por esse convite. Bom, eu sou o Antônio Grandisoli, eu sou de Presidente Prudente mesmo, vou fazer 45 anos. Eu sou engenheiro de produção e especializado em engenharia e segurança do trabalho. E estou à frente da A2 Engenharia, uma empresa que exatamente trabalha na consultoria para pequenos e médios empreendedores. Então, nós estamos na consultoria e na assessoria, desenvolvendo esse trabalho já ao longo de 8 anos, que a gente vem crescendo, né, na nossa região, trazendo algo diferente, tratando da expertise técnica aliada a que o mercado hoje pede, né, que o mercado hoje solicita. Então, estamos à disposição para a gente seguir nesse bate-papo, Lucas. Obrigado, Ivan Antônio, por ter aceitado o convite. Sabemos que um empresário como você tem agenda lotada, muitos compromissos, e mesmo assim tirou uma horinha aí do seu tempo para estar com a gente. Então, estou muito feliz mesmo por ter aceito o convite e tenho certeza que essa prosa aqui, esse bate-papo aqui, vai transformar muitas pessoas que vão acompanhar esse episódio. Antônio, para nós começar de uma forma resumida, o que faz a A2 Engenharia? Ótima pergunta, eu adoro essa pergunta. Porque é o seguinte, a A2 Engenharia ela é uma empresa que ela é bem flexível. Perceba, a expertise de engenharia de produção nos traz uma visão muito bacana e muito bem aproveitável dentro do ambiente hoje que a gente tem de empreendedorismo. A A2 ela está num eixo muito interessante, seja indústria, seja comércio, seja prestação de serviço, que temos bastante prestador de serviço hoje, e também no agronegócio, que é algo que a gente vem crescendo, né, exponencialmente. Isso tem trazido para nós aí um grande ganho de conhecimento, né, porque tudo que envolve parte técnica envolve estudo. Então, a A2 Engenharia é isso daí. É uma empresa especializada, nós somos um eixo da engenharia que trata especificamente da engenharia em segurança do trabalho. Que legal. A maioria dos empresários, Antônio, acha que segurança do trabalho é um gasto. Eles não gostam de investir nessa área, né? Até acontecer um acidente. É isso mesmo? Lucas, isso é o que muitos pensam. Eu fico feliz que essa chave vai mudando. A passos lentos ainda, mas vai mudando. Perceba, muitos empresários ainda vê a parte de segurança do trabalho como custo, como bem você mencionou. Por quê? Está ligado a normas, está ligado a gatilhos de atuação, gatilhos de multa, de fiscalização. Então, tudo que te torna obrigatório, você tem um passo atrás, né? Você fica um passo atrás e fala, poxa, isso aqui eu não consigo ver vantagem. Até que chegou a empresa assim como a nossa, que a gente faz um panorama da empresa. De que forma? A gente cria uma linha, vamos chamar a linha tênue da empresa, como ela está e como ela pode crescer, caso ela não siga, né, a necessidade de seguir os compliances das normas e a melhoria dentro do seu ambiente de trabalho. O que é isso? Trazendo o benefício, organizando, olhando para dentro da empresa, o que ela pode oferecer. Como eu havia comentado com vocês, essa visão de engenharia de produção nos faz produzir mais com menos. Então, hoje, nós já chegamos hoje para um cliente novo que está em prospecção, por exemplo, e falamos para ele, olha, eu gostaria de propor um desafio. Eu vou trazer o que tem dentro da sua empresa, o senhor vai nos pagar e aí nem vai mexer no seu fluxo. E normalmente esse desafio é aceito. Por quê? Porque a gente entra no trabalho e a gente quer trazer algo melhor. A gente quer buscar uma economia financeira de forma que você investe na parte de gestão dos seus empregados. Olha que legal, hein? Hoje o episódio vai ser Que bom, hein? aula. Já começamos Já com tomei tudo. recebendo uma aula já. Esse episódio aqui, para você, empresário, vai mudar a sua vida, viu? Assista até o final. Você vai mudar muito a produção da sua equipe e vai evitar processos milionários aí, viu? O homem tá aqui, ó, Antônio, da A2 Engenharia. Antônio, já começamos falando da sua empresa, mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quem era o Antônio antes de se tornar um empresário, proprietário aí da A2 Engenharia?
O Antônio, como sempre, foi uma pessoa que sempre teve um espírito inquieto, costumo dizer assim. Ó, o Sempre, empreendedorismo. sempre Tá na buscou veia. por algo mais, exatamente. Sempre tive essa veia de empreendedorismo, tá? Então, ainda na pré-adolescência, já conseguia desenvolver. O meu objetivo lá atrás era ter uma renda própria, sem depender dos meus pais, né? Uma família tranquila que veio, né, da zona rural para a cidade, trabalhadores CLT. Então, a gente trabalhava naquela vida rotineira, né? Então, mas eu sempre buscava mais. E naquela época eu já vendia sorvete, eu já pegava jabuticaba do pé lá da minha avó e vendia na rua, enfim, Já era um vendedor aí sempre também. buscava algo. A área comercial sempre me atraiu, né? E aí eu comecei a desenvolver. Em 2001, comecei a estudar a parte de segurança do trabalho, num curso técnico do Senac, em Prudente. E aí foi onde começou a virar chave para mim. Que eu entendi que eu poderia ajudar as pessoas, os trabalhadores, de uma forma orientativa, ajudando o quê? No bem-estar dele. E também ajudar o empresário no sistema de orientação, falando o que ele deveria fazer de uma forma correta, de uma forma eficaz. Então eu falei, poxa, eu estou no eixo, eu consigo ajudar a empresa, certo? E também consigo ajudar o empresário. Eu vou investir nisso aqui que eu gosto disso aqui. E comecei a desenvolver. E aí foi onde a coisa começou a crescer, eu comecei a trabalhar. Por um período também, trabalhei em algumas empresas, CLT, mas a veia do empreendedorismo sempre Fala me mais puxou para alto isso aí. aqui. Mas chegou a trabalhar em outras empresas, nesse mesmo ramo que você tá hoje ou não? Sim, eu já trabalhei em indústria, inclusive já nesse ramo, já Você já, trabalhei fora aqui também de Presidente Prudente, trabalhei em São Paulo um período já tinha uma baita também. expertise aí, então, quando você abriu a empresa. Foi onde eu adquiri. Hoje a base da 2 de Engenharia é totalmente voltada para a experiência. São 20 anos aí já que a gente está Nossa. nesse mercado, conhecendo várias transformações, várias mudanças aconteceram. Então a nossa base forte hoje é exatamente a experiência. É um grande diferencial, então, né, Antônio? Porque tem gente aí que sai da faculdade, já quer abrir uma empresa aí de segurança do trabalho, e aí muitas vezes não tem aquela experiência na prática para passar para o cliente, né? Realmente, a vontade é uma coisa, agora a realidade é totalmente outra, né? Porque assim, você precisa estar preparado. Ou seja, quando você tem um processo de antecipação, você consegue entender o processo de cada empresa. Você consegue ver a realidade de o que ela precisa, quais os pontos vulneráveis que estão ali, visando pelo ponto de vista assim da fiscalização. E efetivamente, analisando o ponto de vista, no ponto de vista da segurança em si, que é o fator mais importante, que a gente trabalha fator humano, mão de obra humana e também processos. Então, quando você entende isso aí sim você tem condição de chegar e apresentar uma proposta e estruturar ela do início ao final. Perceba, uma gestão de segurança e saúde, ela tem data para começar, mas para acabar não. Por quê? A empresa é movida de processos, de pessoas, máquinas, equipamentos, tudo isso é uma dinâmica. Então não tem nada estático. Então você precisa realmente estar preparado, ter credibilidade para você oferecer um serviço de qualidade e poder sustentar. E a prática, né, Antônio? Porque assim, o conhecimento é primordial para tudo que a gente vai fazer. Só que a prática acumulada ao conhecimento, eu acredito que é o principal de trazer o sucesso que você tem hoje. Perfeitamente, Jéssica. Hoje nós trago isso para vocês que vai muito ao encontro dessa informação de prática. Hoje nós temos mais de 30 ramos de atividade aqui na empresa. O que você imaginar, desde um trabalhador agrícola, vou citar esse exemplo aqui que está em alta, né? A questão de trocar o capacete pelo chapéu, né? Se está algo em alta, eu trago aqui. Né? Desde um trabalhador agrícola a um piloto de aviação, táxi aéreo. Então, nós temos vários ramos aqui, e como eu mencionei para vocês, isso exige do corpo técnico uma dedicação constante. Então, assim, nós temos hoje uma reserva bem organizada para treinamentos e capacitação da equipe. Tá? Também capacitar a sua própria equipe também. Perfeitamente. Eu entendo que quando você está na vanguarda, você precisa manter um padrão de qualidade. E tem que começar aqui dentro, fazer Exatamente. bem a Arruma a lição sua de casa casa. primeiro para depois. Perfeitamente, para você oferecer qualidade e segurança aí fora. Não, bacana. Você comentou que você veio da zona rural, Antônio. Como é isso? Os meus pais, né, eram do sítio, eles se conheceram no sítio, fica muito próximo ao Coronel Goulart, ali, próximo a Presidente Prudente, entre Álvares Machado e tal. O meu irmão mais velho nasceu lá. Não, eu já nasci Já pegou na a pela cidade, um pouco da cidade aí. Na mudança, na migração para a cidade. Meu pai veio trabalhar numa indústria em Pirapozinho, nossa família é de Pirapozinho. Também em Pirapozinho. É. Você tem o seu escritório em Pirapozinho também, né? Nós temos uma unidade em Pirapozinho e a outra unidade aqui em Presidente Prudente. E para encontrar vocês lá, como que faz?
é muito tranquilo. Como Pirapozinho são cidades de primeira e segunda, uma rua entra, outra você sai, nós estamos na Tiradentes, Não tem como. Tiradentes 805, no centro, coração da cidade, muito tranquilo. Perfeito, ó, Antônio. Ia Olha para falar- aquela câmera ali, ó. Ia falar pra ele falar aqui, ó. Aquela câmera principal. Então você vai olhar para ela, vai falar onde te encontra em Pirapozinho e onde que encontra vocês em Presidente Prudente. Deixa a rede social também. Perfeitamente. Pessoal, a 2 Engenharia é muito fácil localizar. Fisicamente, nós estamos na unidade 2 em Pirapozinho, é no centro, na rua Tiradentes, número 805. Espero vocês lá para a gente tomar aquele café, conhecer nosso espaço, conversar um pouco, entender a nossa história. E em Presidente Prudente, nós estamos exatamente aqui, no Bloco C, no Cowork, na sala número 6 do Inova Prudente. Aqui fica uma equipe maior, onde a gente também recebe muitos clientes, parceiros, para a gente poder desenvolver nosso trabalho. E claro, né, online, no mundo digital, nós estamos no Instagram, é fácil, é @A2Engenharia, engenharia.a2. São esse Instagram que a gente consegue localizar, beleza? Que o homem é empreendedor já ficou bem esclarecido aqui, desde a época da jabuticaba que você vendia, inclusive. Pois é. Mas, nessa trajetória, qual que foi o momento mais difícil, assim, pra você, Antônio, empreendendo? Jéssica, eu conheci uma palavra chamada dor do crescimento. Você tomar decisão. O mais difícil para mim foi isso, saber como tomar uma decisão assertiva, tomar uma decisão firme, calculando o risco que realmente tem que ter, porque senão não é empreendedorismo. Tem que saber ir para frente. Mas assim, isso nunca me incomodou. Como eu sempre digo, se a gente não crescer, a gente diminui, certo? Então hoje é importante dizer também, eu não sou sozinho, a A2 Engenharia vem de duas iniciais, Alessandro e Antônio. O Alessandro, meu sócio hoje, que também é um engenheiro de produção, de renome, de grande qualidade, né? Diria assim que seria um dos melhores engenheiros aqui do Oeste Paulista, né? Isso é muito interessante a gente Eu falar. deveria ter trago o Alessandro também para participar também. Pois é, o Bater um Alessandro papo. estava numa empresa que ele atende também, Tava em horário compromisso fixo, aí. estava em compromisso, né? Senão traria com certeza ele aqui. Por isso a 2 engenharia, o A dos dois e o 2 de duas pessoas. Agora, É isso? Alessandro que eu Perfeitamente. conheço ou não? Eu não sei, é o Jéssica. grupo, não, né? Não, o Alessandro não tá. Você não tá no grupo do Beni, o Alessandro Não, não é do grupo 2, não, né? Não. Não, acho que você não Confundi. conhece o Alessandro. Eventualmente ele faz uma substituição minha lá, mas ele não está não. Por conta exatamente de um compromisso, de uma agenda que ele tem fixa na parte da manhã. Ô, Antônio, o que mais te assusta, cara, quando você entra em uma empresa aí para fazer avaliação? O que você mais vê ali de errado? Olha, é assim, você tem várias situações, várias vertentes que você tem que analisar. Então, o primeiro passo, mentalmente, o meu olho já é um radar pronto para riscos. Então, eu tenho que observar que risco que cada atividade, cada operação, ela vai oferecer. E como que eu consigo resolver isso? Tá? Então, assim, nós temos algumas ferramentas, claro, que a gente utiliza para poder chegar nesse resultado, digamos assim. Mas, basicamente, a gente tem uma metodologia onde faz uma matriz de risco, um exemplo, uma matriz 5x5, onde a gente avalia hoje a probabilidade de acontecer o fato, o evento, um acidente, versus a severidade. O que pode acontecer aquilo ali, né? Para o trabalhador em si, para o bem material em si também da empresa. Então é o radar, cara, o olho é pronto, ele já vem assim, vai captando, né? E ele já vai entendendo. E visualmente, né, de acordo com a experiência, a gente já consegue criar os setores que a empresa chama de setor A, setor B, nós chamamos de grupos homogêneos de exposição. Aqueles grupos de trabalhadores que estão expostos aos mesmos riscos. Os setores ali, o mesmo grupo. Exatamente, para o setor. Onde a gente consegue dividir isso daí, consegue fazer um trabalho bacana, que a empresa consiga ter um visual. Qual que é o nosso objetivo, Lucas e Jéssica? É trazer para a empresa um panorama que ela enxergue como que ela está hoje dentro da parte de gestão de segurança e saúde. Daí sim propor uma gestão para a empresa. Qual o primeiro passo? Vamos trabalhar hoje, vamos fazer uma gestão documental, a base mesmo para poder se organizar, tá? Para que você tenha algo seguro. Porque hoje os documentos da parte de segurança e saúde, você tem que no mínimo guardar por 20 anos, cara. Você tem que ter um arquivo de 20 anos. Exatamente. Porque Não a gente tem nunca digital sabe ainda, que não? vai... Não dá pra fazer nada digital ainda, não? Muita coisa está digitalizando. tá? A desburocratização foi excelente nesse ponto, entende? Mas ainda assim tem algumas coisas que tem que ser guardadas, ou seja, você faz um processo material físico e torna ele digital, mas ainda assim. Você tem os materiais guardados lá até hoje? Mais ou menos, mais ou menos. Interessante, porque a 2 ela tem uma parceria interessante com a empresa, exatamente por empresários que às vezes é muito corrida a vida e não consegue organizar essa parte aí. Então, o que a gente faz? A gente cria esses documentos, a gente manda para a empresa
Depois que eles são utilizados e assinados, nós escaneamos o documento e colocamos em um backup para a empresa. Olha, Perfeito. Aí fica bom, mas não Por correr riscos, exemplo, né? a Perder. produção de laudos que tem que ser realizadas, nós realizamos toda essa produção e depois o que a gente faz? Ao longo dessa realização, dessa primeira etapa da entrega dos documentos, que também nós passamos para explicação, né, para o empresário, precisa entender, falou, esse monte de documento aí, que eu tenho que fazer isso aí? Me fala de forma objetiva qual o primeiro passo que eu tenho que dar a partir de agora. A gente oferece isso através de um termo de entrega, um termo totalmente eletrônico, aí onde a gente consegue colocar todos os documentos contratados ali, né, elaborados pela nossa equipe, para a empresa, para ela ter a Fica tudo detenção ali, de sair o período Aí fica muito bom que ela nesse caso. precisar, o período contratual ela tem, e também se amanhã ou depois findar o contrato, ela continua com os documentos foram Fica para contratados. ela também. Perfeitamente. Tem empresa que você entra aí e o dono acha que tá tudo certinho, na cabeça dele tá tudo sob controle. Aí você vai lá pontuando e fala, rapaz, não acredito. Ô Lucas, tem muito proprietário de empresa que ele é minimalista, ou seja, né, um risco que nós entendemos que tem uma atenção de ser executada, ele entra ali na hierarquia ali da execução como primária, ele minoriza, entendeu? Ele fala, não, isso aqui eu administro, isso aqui sempre teve, isso aqui o pessoal é Nada experiente, não. sempre vai ter. E qual que é o risco que esse empresário corre? Esse é um ponto importante, Lucas. O que acontece? Eu sempre uso um termo que a gente usa aqui, três letras, NVA. Muitos empresários usam isso aqui. Não vai acontecer comigo, entendeu? Só com o vizinho. Mas aí que tá. Se a gente não tomar ciência do que acontece e criar medida para poder conter ou diminuir, pelo menos, esse potencial risco, uma hora ele vai estourar. Vou dar um exemplo clássico para você. Um equipamento. Vamos pegar seu carro. Se você não faz manutenção no seu carro, o que vai acontecer? Vai quebrar. Vai quebrar. Uma máquina quebrando. Uma máquina sem uma devida proteção ou sem uma devida manutenção preventiva. Ela vai parar, você vai perder produção com isso aí, hora trabalhada. Até se arrumar ela. E também você vai expor aquele operador a um risco. E aí que é o problema. Quando acontece esse acidente, tem um processo que nós chamamos de investigação. A gente vai analisar o que aconteceu, o acidente, para ver se entra uma CAT, que é um comunicado de acidente de trabalho. Então é feita essa abertura dessa CAT, normalmente vai ter um afastamento. Obrigado por fazer esse processo. Vamos pensar, legislação previdenciária, que trata do comunicado de acidente de trabalho, ela narra que a CAT ela deve ser aberta, independente de afastamento ou não. Então sempre é importante, Lucas, ter um profissional que entende do que está acontecendo para orientar esse empresário. E aí a gente analisa a emissão dessa CAT e depois tem a investigação do acidente. É onde que entra a resposta, assim, digamos assim, final da sua pergunta. Por quê? Nessa investigação, a gente consegue colocar o prejuízo que vai causar, o tempo de afastamento decorrente da falta de manutenção e a antecipação desse risco. Entende? Então tem um prejuízo financeiro muito grande. Muito grande. E claro, também, se um operador de uma máquina dessa que nós estamos falando tiver um acidente e for fisicamente, tiver uma parte do seu corpo afetada, de uma forma alta, grave, ele vai ter afastamento, de repente até uma permanência, né, afastado da sua atividade laboral. E essa conta, Lucas, Jéssica, quem que vai pagar? É isso que eu ia Fica pro perguntar, empresário. inclusive, além do risco humano, né, que nós sabemos que tem, o risco para o caixa da empresa. Qual é esse risco para o caixa da empresa? Exatamente. Fala para mim um empresário hoje que tem uma reserva guardada, se eventualmente acontecer um acidente de trabalho, ele receber um passivo trabalhista, ele consegue cumprir. Não conheço. Tá na roça. Então, nós estamos falando aqui de uma situação que ela merece muita atenção. A antecipação, a prevenção, ela sempre foi a melhor medida. Eu lanço um desafio para vocês agora. Vocês entendem que todo acidente pode ser evitado? Sim ou não? Resposta fechada para vocês. Eu sou sempre a mulher do depende, então eu sempre vou no depende. Vou Sim, falar não. eu vou falar um sim. Vou falar não. Tem acidente pra mim que não teria como. Pra mim depende. Pra mim existem alguns que podem ser e outros jamais. Exemplo, nas conclusões dessas investigações, a gente chega a diversos pareceres, perfeito? Mas a maioria das vezes, nós entendemos que os acidentes poderiam ser evitados. Por quê? Quando você faz o levantamento desse risco, você já tem ali praticamente, fácil de entender, o caminho das pedras para evitar que isso aconteça. Exatamente. Aí entra a parte de negligência,
parte de imprudência, imperícia também entra muito nisso aí, tá? Mas hoje, assim, se o ambiente estiver organizado, eu não estou falando para você que tem que ficar em cima do trabalhador, não é isso. É uma gestão, é você criar uma gestão É uma de cultura, não é? qualidade. Isso é uma cultura? Criar Exatamente, uma cultura você na empresa, né? ter, um exemplo, você ter dentro da empresa aquela pessoa que consegue atender isso e resolver. O empresário ele tem vários afazeres, ele tem várias atribuições, mas alguém operacionalmente é confiável, ele consegue desenvolver. É essa pessoa que a gente gosta de trabalhar, que a gente gosta de ter uma comunicação, que será, digamos assim, o nosso multiplicador lá dentro, tá? Para isso, nós temos algumas normas também, por exemplo, a NR5, que trata da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, onde a empresa indica um profissional para poder estar recebendo essas informações técnicas, né, para ser esse possível multiplicador, ou efetivamente empresas maiores que têm um número de trabalhadores com grau de risco que tem que compor a CIPA mesmo, um processo eleitoral que é votado e tudo mais. Então, tudo isso aí ajuda muito, né? São ferramentas assim que a legislação oferece para que você tenha esse consenso, esse despertar dentro da empresa. Tudo isso, Jéssica e Lucas, vamos botar na conta da percepção de risco, que é igual à cultura. É isso que a gente precisa mudar. Esse é o maior desafio da segurança e saúde, mudar a cultura. Isso aí, empresário, mudem a cultura da sua empresa. O nome tá aqui, ó, Antônio Grandsdoli. Empresário investe em máquina, estrutura, investe em tudo, mas não quer investir na segurança do trabalho para evitar esses acidentes, né? Isso aí é... Até o prejuízo chegar. E quando o prejuízo chega, né, Antônio? Infelizmente, nós não temos um manual de como ser empresário. Não temos. Um exemplo, você sabe muito bem como desenvolver uma atividade, você desenvolve ela por longo período no processo de CLT, Sim. e aí amanhã você resolve abrir o seu próprio negócio. Tá? Você vai procurar um escritório de contabilidade, um contador, para ele te passar as orientações necessárias, tá? Mas lá não tem falando assim, ó, você vai ter também que se preocupar com a parte de segurança ou do trabalho. Então, o que que hoje, inclusive até um dos nossos principais parceiros, né, os contadores aqui, o que que eles falam? Eles orientam, né, esses empresários a nos procurar, tá? O que que é interessante você ter dentro assim desse contexto? A experiência, como nós falamos, o entendimento, né, técnico, isso é muito importante, tá? Essa flexibilidade comercial para entender a Também, né? necessidade. Você não pode ser engessado, senão você está fora do Hoje, mercado. hoje o mercado não, Não não dá. aceita, cara. Você entende? Claro. E entender a valorização, porque nem tudo é igual. Hoje você tem diversas condições de analisar aí propostas técnicas, orçamentos técnicos. E o que a gente sempre pede, todos são muito bons, mas alguns são melhores. Alguns se destacam mais. Como a 2 Engenharia, que se mantém sempre na vanguarda disso aí. A gente tem uma grande satisfação de falar isso, Que né? bom, né, Antônio? Junta duas Porque, pessoas aí, você e o Alessandro, né? E virou essa Lucas, potência aí. olha, eu sou muito feliz, eu sou muito grato, tá? Tantos feedbacks nós recebemos, tá? Muito positivo mesmo, assim, que eleva o nível do nosso trabalho e nos dão a responsabilidade de manter. É por isso que eu digo para vocês, seja diferenciado no mercado. A qualidade aqui, ela vem sempre à frente. Qualidade e compromisso Não sempre à abre mão. A frente. 2 Engenharia não abre mão disso. E Não ele tem como. transmite isso, né? Ele transmite toda essa segurança. Você Na fala do transmite Antônio. isso na fala. E por trás de um grande empresário, que é o caso do seu, Antônio, também tem um CPF, né? Tem uma pessoa física ali, né? Vamos falar um pouquinho de Fala você do na pessoa homem, um pouco. física. Nas horas vagas aí, fora trabalho, vamos esquecer trabalho aí. O que é que você faz, Antônio, que você gosta de fazer? Robin? Ó, eu gosto muito de ficar com a minha família, tá? Eu sou casado com a Samantha, minha esposa. Eu tenho 2 filhos, o Arthur, vai fazer 22, e o Luiz Henrique vai fazer 9 anos também. Então tem uma família maravilhosa, gosto muito de ficar com eles, né? Curti alguns programas com eles, porque o tempo da gente é muito corrido, a gente trabalha bastante. Eu trabalho muito, eu adoro trabalhar, isso é uma verdade. E também adoro de criar um ponto de equilíbrio, eu chamo de válvula de escape. Hoje eu sou corredor, acho que todo mundo sabe, eu Atleta! adoro Deixa, correr, Atleta! vou disputar São provas. Silvestre, fiquei sabendo Foi. como foi, viu? Foi São Tá Silvestre. igual nós, tá São igual nós. Silvestre. Edição número 100, eu estava lá presente, fiz Que parte legal. daquela Acompanhei festa. lá, vi as É. fotos lá, Antônio. Que massa, hein, cara? Então é isso, a corrida ela complementou muito, preencheu melhor, muitas lacunas que eu tinha, entendeu? Então hoje eu consigo correr, fico com a saúde em dia, faz bem pro corpo, a cabeça, eu tenho essa válvula de escape, porque o trabalho a gente sabe que ele tem um nível de estresse, toda atividade tem, então a gente tem que procurar equilibrar. Então eu utilizo isso daí.
né? Gosto de uma festa, gosto de reunir o pessoal, um bom churrasco. Karaokezinho, acho que você gosta também, karaokê. Arrisco, viu? Sai alguma coisa aí de vez em quando. Faço o pessoal passar raiva, mas eu gosto, sim. Que bom, então. Tem muito tempo já que você faz atletismo? Corre? Ó, eu comecei a efetivar depois da pandemia, né? Então a gente passou por esse processo de pandemia também, fui infectado, né? Nossa. Tive também o período aí, a minha família toda, né? Passou também, né? Ficou com alguma sequela, Antônio? Não, não fiquei não. Graças a Deus, Não, né? não Muita fiquei, gente não. relata que ficou, né? Graças a Deus, não. Tudo bem, tudo em ordem, né? E depois da pandemia você E aí eu falei, agora eu vou correr de verdade. cuidar um pouquinho da minha saúde. Você só dá uma andada de correr ali, nada Era muito. muito tranquilo, aquele futebol, né? Adorava o futebol. Uhum. Então hoje eu dei uma segurada no futebol por causa da lesão, né? Teve uma lesão aí? E era muito craque, né, velho? Então você já sabe, né? Ah, O craque ele é mas caçado dentro do campo, né? Então você já tem jeito. entende, né? Olha o Lucas 2 aqui, nós achamos o Lucas Antônio, 2. qual que é o seu time de coração, Antônio? Eu sempre falo que uma empresa, um empresário de qualidade tem sempre que torcer pro melhor time. E o meu time, é claro, que mais tá ganhando, né? Eu sou sempre Corinthians, né? Vai, Corinthians. O homem é corintiano, o homem faz parte da nação, corintiano. É vai isso aí. A Corinthians. gente sabe que é bom, né? A gente Vamos dar sabe que fiel. vai ser, né? Manda Fia, ganhou um título agora, né? Mais um aí, né? Tô ficando mal acostumado, Cara, cara. tá- Segundo. Como você tem título com um time ruim, cara? Pois é, cara. É a essência de ser corintiano. É a vontade, O é que acontece? raça. O pessoal fala que o juiz é comprado. O pessoal fala aí, é verdade? Não tem como, né, cara? Os inconvenientes estão sempre a favor do Corinthians, né? Olha aqui, eu não Mas a gente consegue superar isso aí. É como eu digo, né? Quando a gente ganha, a gente não ganha só do adversário, a gente ganha dos antes, né? Ai, Eu não sou do cara, futebol, tô só acompanhando a briga aqui, a treta aqui. ó. Eu não tô gostando muito do Corinthians, não, porque eu torço pro Cruzeiro. Eu sou mineiro, né? Você eliminou nós na Copa do Brasil ano passado. Aí fica essa mágoa no Tá coração com aí. raiva até hoje, ô Antônio. Tô com superou. essa mágoa aí. Como que superar isso aí? Eu não sei ainda, Antônio. Mas, ó, você tá no estado de São Paulo, velho. Então você é um paulista de Cruzeiro fica coração, lá, a entendeu? Cruzeiro fica lá, né? Então, torce pro Corinthians, vai. Segue meu conselho aí que vai dar certo. Vai Não, dar uma treta eu não nesse consigo. podcast lá nos comentários. O homem é corintiano, Antônio. E o Alessandro, torce pra que time? O Alessandro é corintiano também, Você pô. só do corintiano. Senão a você- sociedade Ó, não dá, não dá. Esse foi o primeiro ponto que nós combinamos, né? Ó, só faz sociedade corintiano. Pois aqui, que time que você torce? Vixe, aí, ó, por isso que dá Eu tô certo. convencendo ele a torcer pro Cruzeiro agora. Tô convencendo, tá quase virando cruzeirense. Todo dia ele pergunta alguma coisa sobre o time aí. Ô, Antônio, voltando um pouquinho agora, o que é mais caro? Investir na prevenção ou pagar o preço depois do ocorrido, do acidente, ou enfim? Certamente, Jéssica. O pós-acidente, deixar para depois, ele se torna muito mais caro. A recorrência, hoje você correr atrás de medida corretiva, que infelizmente é uma grande cultura do país, né? Trabalhar só que depois que o leite derrama. Então, temos vários exemplos aí, acidentes de grande monta, um exemplo, Boate Kiss, outro exemplo lá sobre Brumadinho, né? Daria pra ser evitado, né? Entende que eu falo para você que deveria ser evitado? Sim. E aí você imagina a nossa realidade aqui, onde a gente está diariamente na nossa empresa, onde nós conhecemos o nosso ambiente. A gente sabe que é possível fazer isso, né? Você não precisa inventar a roda. São processos simples. E só basta, às vezes, olhar com o olhar e dar uma atenção. Então, hoje, a prevenção, Jéssica, ela te traz muitos benefícios. Ó, um exemplo clássico, por exemplo, nós falamos sobre absenteísmo. O que é isso? É o trabalhador se abster das suas funções. Por quê? Por um motivo de doença, algum afastamento. Que está muito em alta, inclusive alta que eu digo assim, que várias pessoas estão comentando nas redes sociais, são a implementação dos fatores de riscos psicossociais. Aquelas doenças mentais. Começou a falar muito sobre isso agora, né? Nós agora, a partir Tem do uma mês lei de agora, não maio, tem? perfeitamente, a partir de maio, agora de 2026, entra a fiscalização cobrando isso daí, tá? Então, o que traz isso daí? Então, uma legislação, ela vem de alguns pontos chaves. Por exemplo, medidas corretivas. Nós tivemos um grande número de afastamento, né, de trabalhadores que deram entrada hoje no auxílio-doença na Previdência, decorrente de doenças de CID-F. CID-F são doenças relacionadas a partes mentais. O burnout, né? Ficou muito. Sempre. Uma época aí o burnout. E aí o que Até hoje, né? acontece? Com a crescente dessas doenças, o governo falou, peraí, gente, está acontecendo. Eu preciso que a empresa se mobilize, essa é uma parte positiva. Eu preciso que a empresa se mobilize para entender dentro do seu meio laboral como é que
tratar essa coisa. Por quê? Nós sabemos que tem hoje excessivas cobranças, pressões, ausência de comunicação. Isso A aí, gente sabe disso aí, com né? certeza. Então, a ideia aqui que é que a gente cria um equilíbrio em cima disso aí, entende? Então, assim, para o empresário é interessante que ele começa a ter uma visão que era obscura para ele, entende? Através de algumas ferramentas, em processo de implementação que nós desenvolvemos hoje, isso aí. Inclusive, até bacana, nós temos em primeira mão no podcast aqui. Exclusivo! Já solta ali. Inclusive, a 2 Engenharia tem uma plataforma, exatamente isso, uma plataforma totalmente segura, online, aonde nós dispomos para os empresários, né, que ele forneça ali aos seus empregados um questionário online onde ele vai responder algumas perguntas relacionadas, né, exatamente à atividade ali que a gente quer puxar mesmo da parte psicossocial, de uma forma bem simples, bem tranquila. Ou seja, é enviado um link, ele faz uma resposta, tem uma metodologia, tem um método próprio, e um psicólogo parceiro nosso, ele já assina essa informação, esse resultado, né, onde o trabalhador tem acesso e depois envia um relatório para a empresa ter uma ideia do panorama disso aí. Opa, o que está acontecendo no meu setor? Que às Então vezes, eu às já vezes um consigo, acha que tá tudo certo e não eu tá. já consigo ter um passo inicial desse processo. Claro que a gente evidenciar depois esse resultado, a gente orienta através de um plano de ação para a empresa poder tomar alguma ação. Porque senão, como eu disse, o absenteísmo, essa pessoa ela vai parar, ela vai deixar de vir na empresa para ela poder se tratar. Alguns afastamentos físicos, Jéssica e Lucas, a gente sabe quando começa e quando volta. O médico fala, ó, você teve um problema, um trauma, ó, você torceu, você luxou, então daqui tantos dias, 60 dias você volta. E um tratamento psicológico mental? Como que a gente sabe, como vai durar? Então, voltando na sua pergunta, o investimento na prevenção sempre foi a melhor opção. Isso a gente defende, com certeza. Porque eu tenho um trabalhador monitorado, saudável, tenho uma empresa ali, porque outra coisa importante a dizer, a mão de obra está muito escassa, está muito Cada vez difícil. mais É o difícil, né? básico bem feito. As pessoas não se atentam ao básico bem feito, né? É isso que a Perfeito. prevenção traz, de certa forma, né? Exatamente. Então, são vários mecanismos que hoje a parte de segurança, saúde, a gestão, ela oferece para o empresário para que ele consiga criar essa condição de trabalhar. A legislação, consigo monitorar. Monitorar a gestão dos meus funcionários também. E o que eu posso fazer para melhorar? Isso é o mais importante, né? Porque você está investindo ali nessa mão de obra, nesse seu funcionário, para que ele tenha longevidade dentro da sua empresa. É muito mais caro você ter que colocar um funcionário novo, ter que treinar, ter que Tudo mais começar todo caro, o né? processo. Então, um afastamento custa Então, caro, né? vamos E investir. pagar o processinho também, caso tenha Beleza. algum acidente de trabalho, algo assim, por descuido da empresa, né? Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção que a prevenção, se eu estiver falando qualquer coisa errada, pode me corrigir que eu sou leiga. Imagina, está ótimo. Mas a prevenção, eu acredito que ela seja infinitamente mais econômica do que lá na frente, se acompanhar um acidente de trabalho que poderia ter sido evitado, custe a vida da pessoa, né? Que o bem mais precioso é a vida. E o que acontece com essa empresa? Eu acho que é isso que as pessoas não têm noção hoje, né? A prevenção é cara de alguma forma, mas e depois, não é? Exatamente. Ó, você tocou num ponto bem interessante. As ações trabalhistas, elas tiveram uma crescente muito grande, tá? Então, o que é interessante o empresário entender? Ele precisa entender o risco que tem dentro da empresa dele e como que ele consegue neutralizar isso aí para ficar menos exposto em futuros possíveis, né, passivos trabalhistas. Tá? Então isso é interessante. Né? E quando você oferece uma gestão, um trabalho de segurança que nós oferecemos aqui na empresa, não é pensando só no hoje, no pontual, é de grande escala. Eu costumo dizer, vamos tratar a sua empresa num processo de cauda longa, ou seja, nós vamos ter começo, meio e final. Eu preciso que o empresário, ou melhor, a gente traz isso, essa realidade, que o empresário entenda a necessidade dele investir no ponto de vista ali preventivo, para lá na frente ele não ter que gastar com passivo trabalhista.
Você É entende? algo ali, um Cara. planejamento mesmo, então, né? Exatamente. É muito parecido com o produto nosso também, né? Sim, Tipo assim, sim. igual o mercado financeiro de consórcio que a gente trabalha, também é um planejamento, né? É Perfeito. bem parecido, né, Antônio? Também, né? Perfeitamente, O exatamente. empresa está investindo ali a longo prazo, no futuro da sua empresa ali, né? Hoje nós oferecemos esse serviço, é um escopo que nós temos dentro da empresa, que é assistência técnica pericial. Ou seja, a empresa nos contrata para a gente fazer uma integração com o corpo jurídico para trabalhar na defesa técnica de uma ação trabalhista. Sim. E essa mesma prevenção, aproveitando o que você falou, eu puxo para o nosso produto também. Porque o consórcio ele é uma prevenção do que poderia acontecer lá no futuro. Eu estou protegendo o meu patrimônio, eu estou preservando ou uma futura aposentadoria. Então, é preservar o que eu tenho agora, investindo no futuro. Né? Verdade, verdade. Exatamente. Você tem consórcio, Antônio, falar disso aí? Eu não tenho um consórcio, não. Antônio, como empresário que planeja aí a vida das empresas desse jeito, ainda não tem um consórcio, rapaz. Está faltando um consórcio da N1. Tá faltando. É, isso Mas, aí. Antônio, não tem, mas nós já conversamos várias vezes, né, Antônio? Já tá entendendo bem aí como Nós pode ajudar, né? conversamos e nossa última conversa eu falei para você que eu ia fazer um consórcio esse ano, lembra? Verdade, na Aí, última esse ano reunião chegou. presencial que eu participei. Aproveitando para todos os Certo. meus clientes que ficavam falando ano que vem, chegou, viu? Ano que Aguarde. vem é hoje. Aguarde-me. Ano que vem é hoje. Exatamente. E o motivo é bem tranquilo, que a gente pode conversar, né? Nós temos o plano de mudar para Presidente Prudente. Hoje eu moro em Pirapozinho, então eu quero adquirir um imóvel aqui em Presidente Prudente. E eu acredito que a melhor alternativa hoje é um consórcio. Então, por isso que eu estou decidido, sim, a assinar um consórcio com a N1. Pronto, aí, tá vendo que episódio Compromisso maravilhoso? Ó, gravado, já saiu com o consórcio fechado. Antônio comentou mesmo, né, Antônio, que ele quer comprar uma casa aqui em Presidente Prudente. Perfeito. E ele vem se planejando, vem estudando para isso, esperando o melhor momento para ele entrar. Que seria esse ano agora, né, Antônio, que Sim. se iniciou. Então, o principal objetivo seu é mudar para Prudente com sua casa própria. Exatamente, exatamente. Tem uma casa porque, assim, por mais que nós temos a unidade em Pirapozinho, a maioria, né, dos negócios, a maioria da demanda, ela tem acontecido aqui. E minha esposa trabalha aqui também. A sua esposa trabalha Prudente. Então, assim, nós temos esse translado Pirapó, Prudente. É pertinho, é tranquilo, mas chega um ponto que você tem que ter as mudanças. Então, esse é um ano de mudanças para nós, né? Seja mudança física, da parte do trabalho, do escritório, também mudanças, né, do ponto de vista pessoal, familiar. Então, a gente está trazendo muitas coisas para esse ano, hein? Espero que dê tudo certo. Vai dar Dará. sim. Morar perto do trabalho, acredito que é muito melhor, né, Antônio? Mas que Sim. não seja tão longe, mas imagina você morar muito mais próximo aí, dá uma comodidade melhor, né, para você, né, um conforto. Lucas, olha, e vou te falar, na prestação de serviço, que é o nosso negócio, você tem um horário comercial, mas nem sempre você vai trabalhar em cima aí. Eu tenho muitas oportunidades de negócio fora do expediente. Pós às 6. Eventos corporativos, né? Eventos sociais, cursos, treinamentos, happy hour, cara, olha só que bacana. Então, às Exatamente. vezes eu deixo de participar de um happy hour, por quê? Porque eu tenho que deslocar. Tem que deslocar, tudo, às tem vezes não todo um- pode tomar aquela cervejinha, Não tem que pegar a dá. rodovia. E faz diferença Exatamente. até o networking, né, Antônio? Nós que entendemos a importância do networking, você tem que estar aqui. E às vezes é à noite. Até no nosso Perfeitamente. produto, não tem como trabalhar das 8 às 6. Eu tô à noite em evento lá, É nós verdade. estamos Normalmente funciona mais para nós depois das 6 mesmo, para você É. também. Por exemplo, o BNI, o grupo que nós participamos, nós temos em comum, Sim. tá? O network, ele acontece em todos os momentos. Todos os né? momentos. Toda oportunidade é possível fazer um network, você gerar uma sinergia, né, Uhum. do ponto de vista aí comercial, e acredito que você aplicar um dos princípios que a gente utiliza lá, né, do Giver's Gain, você sempre vai estar ajudando e ser ajudado. Sim. Então, se você fizer isso aí constantemente, a possibilidade de você ter Quanto resultados mais você fazer, maiores, mais resultado você vai ter. A casa que você tem lá hoje é própria, Antônio. assim, é próprio. Aí você pretende alugar lá? Eu vou alugar lá. Vou alugar lá e vou adquirir outra aqui. Aí, Quero pessoal, alavancar esse patrimônio aí. aprende aqui com o Antônio. Olha que estratégia sensacional do Antônio. Antônio mora na cidade de Pirapozinho, tem sua casa própria e vai iniciar uma carta de crédito com a gente aqui da Número 1 Investimentos para comprar uma casa prudente. Ele sendo contemplado, ele vai comprar sua casa aqui e vai colocar dele para aluguel em Pirapozinho. O aluguel seu lá, Antônio, vai pagar seu consórcio. Exatamente. Então, para resumir, ele vai pagar o consórcio dele somente até ser contemplado. Vou dar um exemplo aí que ele contempla em 10 meses esse consórcio. Ele vai colocar a casa dele para aluguel, o aluguel vai pagar o consórcio. Então, a partir de agora, ele não paga mais, Antônio. Então, olha a Exatamente. alavancagem que você vai fazer pelo consórcio. Exatamente, esse é o planejamento, essa é a ideia, né? Vai alavancar muito, hein, Antônio? Espero. Que ideia maravilhosa. Vou pedir um favor, Antônio, então.
já que você vai fazer todo esse processo aí para comprar uma casa através do consórcio, olha para aquela câmera ali e dê um conselho para aquelas pessoas que estão em dúvida se faz ou não faz e como que você acha que vai te ajudar e pode ajudar essa pessoa também. Tá com você naquela câmera ali, Antônio. Bom, pessoal, eu vejo hoje o consórcio como a melhor forma de você estar adquirindo bem, alavancando o seu patrimônio. Tá? Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Então, a gente está à procura, sim, né, de um imóvel aqui em Presidente Prudente e vai ser através do consórcio que a gente vai adquirir isso aí. Né? Eu entendo que hoje se você for falar, eu vou guardar o dinheiro, é muito difícil. Então, você precisa ter o compromisso. E o consórcio, ele te traz esse benefício. Além também da contemplação, você tem a possibilidade também de adquirir os recursos. De repente você fala, não, ainda não é o momento, fui contemplado, mas ainda não é o momento para eu adquirir, para eu comprar o imóvel. Eu posso vender minha carta, não é, Lucas? Não Justo. posso? Olha Eu não aí. posso fazer um investimento Com com isso? certeza. Então, acredito que nós que estamos nesse meio do empreendedorismo, muitas coisas acontecem, né? Nós temos aí hoje um país aí que Muitas acorda situações. de uma forma e dorme de uma forma e acorda de acorda do outro. Então, se você tem essa reserva, esse investimento, você tem condições de continuar dando as cartas do seu negócio e não ficar dependendo. Então, eu tenho essas duas vertentes que eu vejo que o consórcio, ele ajuda muito, por isso eu indico. E, claro, o consórcio é nele em investimentos, né? Aê! Vamos levar ele para vender também. Vamos levar todo mundo Que para vender. propaganda, hein? Aham. O homem é diferenciado. Antônio, esse bate-papo nosso já foi 40 minutos, hein? Uau, Nem passa parece, muito nem... rápido, Passa hein? muito Muito rápido. Também tem você que chama um conversar. cara que fala mais que tudo? Não, bicho? e nós não, né? Não é por causa de falar, é o conteúdo mesmo que É tá o sendo conteúdo. falado. O conteúdo tá fluindo, né? Então, eu tô muito feliz pelo Antônio estar também. participando com a gente aqui, contando um pouquinho da sua história, né? Sim. Abrindo o jogo dele, da vida dele, como ele começou vendendo jabuticaba, Jéssica. Ele tirava... Sorvete, né? E o sorvetinho? Já é Sorvete não pode comercial, esquecer. já Era Era no carrinho? empreendedor. Era no carrinho de picolé? Carrinho, eu estudava de manhã Eu comecei assim também. e à tarde eu vendi o sorvete, cara. Porque eu queria ter minha mobilete, queria ter minha moto, queria ter Isso com minhas quantos coisas, anos, cara. Antônio? 12. 12 Olha anos, que cara. Hoje, bacana, nossa, né? olha como Ah. que... Então, não sabia nem falar, não sabia vender nada, morria de vergonha Acho que para dar o vem da preço, quanto que pessoa. era, o preço e tal. E eu comecei a pegar ver desse negócio, entende? E é legal que eu passava nos pontos assim estratégicos e a pessoa tinha um determinado sabor que ela Ela gostava. gostava. Então, eu pegava mais, falava, ó, hoje eu trouxe para você, ó, trouxe 10 Olha lá. picolés. Lembro o fato, tinha uma autoescola, né, lá na cidade de Pirapó, e o pessoal gostava de sorvete de groselha. E Ai, era eu sempre 2, 3, eu colocava 10 no carrinho para vender. Eu falava, tem 10 aqui. Ela falou, não, eu fico com todos. Olha Você só, entende? tato Você pra conhecia venda. o perfil do cliente. Antônio, essa época, então, foi a faculdade sua. Foi essa época. Você já fez a faculdade antecipadamente ali, né? Eu Pra digo assim, vida. os tempos eram difíceis, né? Os tempos eram difíceis, a gente passou por alguns processos, né? Dentro da família e tal. E tinha necessidade de ajudar. E eu vi isso aí de uma forma muito tranquila. Eu tinha um prazer muito grande de chegar e contribuir com a família, né? De complementar a renda lá, né? Assim com meus pais, com meus irmãos. Isso para mim era muito satisfatório, sabe? Então Querer ajudar. então conseguia ajudar, conseguia contribuir, conseguia ter minha reserva ali, né? Meu dinheirinho eu guardava ali, digamos, para eu ter meu planejamento. E sempre foi a satisfação de poder ter o dinheiro para você comprar. Então, eu lembro muito bem, né, na fase, né, E esse Pirapauzinho, Antônio? foi Pirapó. Os colegas se vestiam bem, tinham condições, participavam de festa, via, então, aquilo não, eu ficava na minha, falando, isso aqui para mim tá ótimo, me atende, né, ao invés de eu comprar aqui um produto de maior valor, bacana. eu compro um outro valor mediano e me atendo do mesmo jeito. Isso para mim foi sempre tranquilo, né? Então, assim, eu sempre procurei ter a visão da abundância, né? Sempre procurei. A escassez, ela sempre esteve presente no nosso meio, mas eu sempre dava um passo para a abundância. Não era o que você queria ficar. Ela estava Isso- presente, mas você queria sair fora isso dela. tinha no meu coração que eu falava, cara, eu vou crescer, um dia eu tenho que mudar. Eu vou virar essa chave, entende? E graças a Deus as coisas têm caminhado, né, para isso, né? Eu acredito que a oportunidade de você viver tudo isso, o processo que você passa tudo isso é indescritível. Onde te dá maturidade, te dá resistência base para você chegar e não ter medo de arriscar, meu cara. Não tem medo, não. Gosto de ir para cima mesmo, avaliar os negócios, né, deixar bem controlado, digamos assim, os próximos passos e ir para cima, tranquilo. Isso aí, ó, coragem. A Quem não faculdade arrisca, da vida. Ele foi a faculdade da vida ele fez mesmo, isso né? aí. Quem não arrisca não merece viver.
O Extraordinário. Antônio, resumindo, hoje arriscou bastante. Hoje é empresário de sucesso, renomado na nossa cidade. Tem uma empresa aí que dá gosto quando a gente escuta falar da A2 Engenharias. Porque a gente sabe, né, o processo, como que é criado lá dentro da cultura e a segurança que passa para nós, que somos clientes, né, consumidores da A2 Engenharia. Então é muito gratificante ter o Antônio aqui, empresário de sucesso mesmo aí, defendendo aí com unhas e dentes que toda empresa precisa de um profissional da engenharia, né, Antônio? Tem que ter no segurança do trabalho, Sim, né? Lucas, precisa por quê? Porque depois que entrou o E-Social, lá em janeiro de 2022, o E-Social é um sistema do governo que faz o monitoramento, tanto da parte trabalhista, previdenciária, e a parte de gestão de saúde também. Então, ou seja, você tem os seus funcionários monitorados pelo governo, tá? Ou seja, os riscos que eles estão submetidos é um evento que você transmite. Os exames que são realizados, exames médicos desses funcionários, exames, né, que a gente chama de exames ocupacionais, também teve a ser monitorados. Então, você precisa ter uma empresa responsável que tenha processos para poder conduzir isso aí da melhor forma segura e minimizar os riscos. Então, a gente cria processo para tudo aqui na empresa. Nós somos uma empresa enxuta, nós temos uma equipe de 5 pessoas, tá? Mas a gente consegue desenvolver, graças, claro, à tecnologia, teve esse despertar, falei, vamos dar sacada. Então, a gente usa isso muito ao nosso favor. A organização do processo e tecnologia. A gente consegue atender hoje mais de 300 clientes na nossa Ah, base. atinge Nossa. bastante aí. Qual que é o recado que você deixa pro empresário aí que acha que você ia gastar, perda de dinheiro? Aqui, peraí. Opa, meu Deus do céu. Derrubei tudo aqui. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Então, vamos lá. Empresário, empreendedor, você que pretende abrir uma empresa, você que já tem uma empresa, que já é consolidada, independente da quantidade de funcionários. A partir de um funcionário, a empresa já tem que ter uma atenção, principalmente para a parte voltada trabalhista e previdenciária, onde entra o eixo da segurança e saúde. Então, o seu ambiente hoje laboral monitorado, ele traz, além da segurança jurídica que a gente gosta de trabalhar, desse perfil técnico que a gente atua, a gente traz também a melhoria na condição de programação, ou seja, você consegue fazer um planejamento da sua empresa. Então, o que a gente precisa? Conhecer o seu ambiente laboral, identificar qual o ponto que pode atuar diretamente e a longo prazo. Assim a gente consegue criar uma gestão de segurança hoje que a gente fala. Tá? Então, empresário, deixe K2 Engenharia que a gente resolve da melhor forma. É isso aí, empresário. Não precisa ficar preocupado. Tem gente que vai te ajudar. Esse aí é o Antônio e o Alessandro, da A2 Engenharia. Antônio, tem algum case de sucesso que você queira contar? Nossa, tenho vários. Deixa eu pegar um aqui bacana. Vê um aí. Ó, eu vou pegar um que você lembra aí. desafiador. Vamos lá. Nós fechamos um contrato. Isso não foi recente, não. Foi em 2023. Um grupo de fazendas. Tá? É algo que eu despertei para o agronegócio. Sempre gostei dessa área do agro. Então a gente topou esse desafio, fomos atender esse grupo. E por que eu falo que é um case? Você tem uma cultura, né, no meio rural. Então, para você quebrar, para você passar algum paradigma, é difícil. Então, nós chegamos lá com várias situações. Trabalhadores afastados, trabalhadores voltando de recuperação de acidente, sem nenhum processo, né? Então, o que a gente fez? A gente foi conhecer esse meio. Eu costumo dizer na empresa lá, pessoal, vamos entender para a gente atender. Então, foi isso que a gente começou. E a gente criou, essa empresa, ela fez um contrato de, além da consultoria, de demissão de documentos, acompanhamento, uma assessoria também. Ou seja, ela mensalmente nós tínhamos a visita na empresa. E a gente começou a desenvolver, criar sinergia, conhecer mais as atividades. Para mim foi uma experiência fantástica. Então a gente fazia avaliação, treinamento em campo, entendeu? Dentro de mangueira, rodava de trator, era cavalo para chegar em determinados locais. Isso aí foi fantástico. Então, por que eu falo que é um case? Porque a gente trabalhou diretamente no fator humano. Quando, ao longo de um ano que a gente entregou o processo, isso é importante dizer também, Lucas, que a gente mede. Eu faço um indicador de resultado para mostrar para a empresa tudo que ela fez foi investimento. Então a gente demonstra isso aí para eles também. Não foi pros gasto, né? Ele nossos vai ter clientes. retorno sobre isso aí. Então Bacana. é um objetivo importante demonstrar isso aí, para ele entender que ele está no caminho certo, né? E aí, quando nós entregamos esse projeto aí ao final de 12 meses,
era satisfatório você observar um campeiro, um vaqueiro, utilizando seus equipamentos, sabe? Dentro do seu aforge, álcool ali 70 para poder estar fazendo o processo de desinfecção. Isso aí numa fazenda, olha só como aquilo que você usando luva Como para poder reeduca, fazer né? a cura de bezerros, um exemplo, um bico de bezerro também, usando uma luva. coisas que nunca tinha feito anteriormente. Isso de uma forma automática, eles entenderam isso. Sem nada Que forçado. bacana. Muito Então, trabalho maravilhoso. Foi interessante. Então eu costumo dizer, se no campo teriam a resistência, então na cidade por quê? Muito bom. Então tudo é possível, tá? Então assim, alguns empresários falam, puxa vida, mas é muito difícil, eu compro um EPI e o meu funcionário não usa. De repente está faltando a forma de comunicar. Mostrar. Perceba, eu não posso tratar todo mundo da mesma forma. Nós temos perfis de comportamentais de trabalhadores. Nós gostamos de entender isso, para a gente poder passar, né? Ser um emissor responsável para que aquele receptor entenda o que nós estamos falando e que ele cumpra a parte dele. De repente, a forma é que eu sempre digo, o que nós precisamos investir é a atração. Entenda como funciona a empresa, você consegue oferecer uma atração para criar uma persuasão. Ao final, todo mundo ganha. Trabalhador protegido, menos desgaste do empresário em ficar insistindo com isso, porque quando você vê o EPI jogado, o que vem à cabeça automaticamente? Prejuízo. Segurança do trabalho com certeza. custo. Então, falta o quê? Exatamente conhecer essa condição de melhorar o ambiente que a gente consegue fazer muito bem. A gente tem muita satisfação de estar dentro do ambiente laboral hoje da empresa, conhecendo pormenores ali, como funciona. Muito bom, hein? Parabéns Que pelos caso de resultados. sucesso, hein, Antônio? Parabéns mesmo. Jéssica, quase 1 hora, hein? Como o tempo passa aqui, né? Vou, mas essa conversa foi muito Foi edificante. muito boa, muito proveitosa e tenho certeza também que foi 1% aí de tudo que você tem para nos proporcionar. Também a gente tem que rolar um segundo episódio. Vai ter que ter um dele. segundo episódio, porque tem muita coisa ainda pra falar, né, Antônio? Bora, Tem muita coisa. Nós vamos marcar o segundo episódio, vamos deixar o empresário aí atento, que vai ter o segundo, viu? Sim. E vai ajudar muito o empresário, Jéssica. Com certeza, viu? Esse episódio aqui vai transformar a vida de muitas pessoas. Jéssica, tá com você? Faça as considerações finais. Então, pessoal, muito obrigada, Antônio, pela sua presença, pelo seu tempo. Nós sabemos que o empresário ele tem que se desdobrar aí, então obrigada por estar aqui. Tenho certeza que muitas pessoas tirarão proveito e quem não se atenta à segurança, pessoal, passe a se atentar para não colher lá na frente os prejuízos. Então, para finalizar, deixe uma frase para nós aqui, Antônio, por favor. Tudo bem, então, novamente, agradeço pela oportunidade. A grande satisfação estar com vocês, em meio de amigos aqui. Fica tudo mais fácil, né? Mais leve. Fiquei muito confortável, muita vontade Que aqui, bom. né? Então, o que eu deixo para vocês é que é o seguinte, não tenha medo, olhe para dentro da sua empresa com a visão de melhoria, que sempre é possível melhorar, tá? Faça um comparativo do que você tem hoje. Se você sente no coração, se você dorme bem, tranquilo à noite, fala, minha empresa está rodando bem, excelente, você está no caminho certo. Mas se ainda você tem aquela pulguinha atrás da orelha, consulte a 2 Engenharia que a gente pode te ajudar com toda certeza. Estamos à disposição. Obrigado. Isso aí, pessoal. Muito obrigada e curta, comente, compartilhe, porque provavelmente, com certeza, vai ajudar você, ou se não, algum amigo aí tá precisando receber as informações desse podcast. É isso aí. E esse aqui foi mais um episódio do nosso podcast número 1. Dessa vez com o Antônio Grandizoli. Obrigado, Antônio. Muito obrigada, Antônio. Obrigado, Jéssica. Vem pro seu próximo número 1. Vem pro nosso podcast. Vem. Valeu. Ah! Valeu.